Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre carreira docente no exterior, ou seja, como que você pode compreender um pouquinho mais sobre ter uma carreira no exterior docente, quais são as dificuldades, os desafios, como que você faz para construir essa carreira. E é isso que eu vou falar com você hoje, baseado não só na minha experiência, mas da experiência de muitos amigos e colegas que se aventuraram, alguns estão no exterior, outros estão pensando em ir para o exterior, mas para você compreender um pouquinho sobre como funciona. E nós vamos fazer isso baseado na pergunta da Larissa Cury. Ela colocou o seguinte: eu acho que esse tópico do finalzinho sobre carreira no exterior dá um vídeo, não? O que você acha de falar sobre carreira acadêmica de brasileiros fora, os prós e os contras? Quais os possíveis desafios a serem enfrentados e como construir uma carreira acadêmica no exterior? Qual a diferença entre a carreira acadêmica no Brasil e no exterior? É preciso ter uma carreira acadêmica no país em que o indivíduo está para depois lecionar lá? Bom, são muitas perguntas, muitas variáveis e eu vou trazer alguns cenários aqui para você. O primeiro depende que exterior estamos falando. Existem locais em que os brasileiros são bem vistos para lecionar, e esses locais, geralmente alguns são na Europa, alguns aqui na própria América Latina, outros onde os brasileiros não são bem vistos. Existem ainda uma questão de área, então existem áreas que há uma absorção mais fácil dos pesquisadores brasileiros e há outras áreas onde a absorção ela é mais difícil. Então, eu conheço algumas pessoas da área de humanas, por exemplo, que saíram do país e foram fazer doutorado fora, ou até mesmo double doctor, ou doutorado sanduíche, para encontrar esse relacionamento. E na onde eles foram estudar, essas pessoas de humanas, elas se encaixaram em grupos de pesquisas que investigam justamente algum ponto aqui da América do Sul. Então, por exemplo, você pode estudar, se você é da área de economia, de direito, você vai estudar legislação daqui do Brasil ou do Mercosul. Eu vou para a área de economia, eu vou estudar como funciona as questões contábeis e econômicas daqui. Se eu vou para a área comportamental, eu vou estudar como funciona culturas específicas. Então, nesses grupos de culturas específicas, tá, de que envolvem a cultura daqui, realmente, obviamente, o brasileiro vai ser aceito. Já teve casos, agora, por exemplo, você vai fazer uma pós-graduação, especialmente a pós-graduação fora, mestrado ou doutorado, e através dessa vivência, dos grupos de pesquisa, das pessoas que você tem contato, você pode já introduzir uma carreira acadêmica fora, independente da área. Agora, eu tive casos de pesquisadores brasileiros, tive casos de duas conhecidas médicas, que estavam investigando, aí foram para os Estados Unidos, e estavam investigando uma proteína específica. Elas começaram a concorrer com as americanas e elas tiveram uma situação muito complicada, até de agressão física, porque eles disseram que um pesquisador estrangeiro e ainda mais do Brasil não iriam concorrer com americanos naquela área. Mas acontece com todo mundo? Não, mas eu estou colocando aqui algumas variáveis, como eu falei para vocês, de acordo com as experiências, com os contatos que a gente tem, para colocar pontos positivos e pontos negativos. Então, quais são os pontos positivos? Na área de humanas, eu não vejo assim que tenha muita diferença com relação ao Brasil. Você tem a visibilidade, você tem a mesma estrutura, né? Porque a área de humanas, a maioria é muito mais ali no campo das ideias do que no campo pragmático. Então, exige mais no sentido de leitura, dos dois, né? Em qualquer lugar que você vá, a área de humanas ela se desdobra em leituras, em teses, em compreensões, em alusões,
é diferente de uma área ligada mais à área de saúde ou alguma pesquisa no campo experimental que precisa de tecnologias. Quando você precisa dessas tecnologias, precisa de matéria-prima de testagem, precisa de solventes específicos, precisa de algum aparato laboratorial, aí a gente já vai ter uma vantagem para alguns países, especialmente os países desenvolvidos, aonde você vai ter com mais acessibilidade determinadas ferramentas que você precisa para essa coleta. Agora, por exemplo, se você estiver falando no campo da genética, aí no campo da genética a gente tem fora algumas oportunidades até de pesquisas mais avançadas do que em algumas instituições aqui no Brasil. Então, é possível fazer uma carreira fora do Brasil, depende aonde você está inserido, no seu campo de atuação, na sua linha de pesquisa, na sua inclinação mesmo para essa pesquisa, do que você pode fazer tanto lá quanto aqui. As dificuldades, elas vão variar de acordo justamente com a sua formação, com os seus interesses, com sua capacidade de network. Existem alguns casos, em algumas áreas específicas, que você pode sofrer a xenofobia, onde eles não vão permitir que o estudante brasileiro ou o estudante de pós-graduação venha se tornar um professor. Existe a possibilidade de você investir em congressos internacionais e daí começar a fazer uma linha de network para que você possa ser indicado ou convidado. Eu tenho um colega que ele foi fazer doutorado na Alemanha e ele já foi com o intuito de ficar na Alemanha, então ele focou realmente em pesquisas cujo aquela instituição na Alemanha tinha interesse. Então, vai depender tudo de você fazer uma certa forma de estratégia. Agora, vamos falar no campo financeiro. Eu não tenho visto no campo financeiro, tá, que você tenha diferenças gritantes. A diferença com relação ao salário, ao quanto esse professor é remunerado. O que você vai ter diferença é o que você consegue fazer com aquele valor. Então, acadêmicos, pesquisadores, existem sim alguns que ganham uma margem de valor bem grande, mas estão mais para o sentido do mercado do que para a academia em si. São profissionais que conseguem fazer esse jogo entre academia e mercado. Agora, o pesquisador, o acadêmico mesmo, ele vai estar sempre ali naquele nível mediano, tá? E vai ter condições ou não de acordo com o país em que se está inserido. Isso você tem que levar bem em consideração. Então, existem países que você ganha, eu vou colocar entre aspas, por exemplo, 7 mil reais. $7.000. O que você faz com R$7.000 não é o que você consegue fazer com $7.000. E não por questão de traduzir, é porque tem questões econômicas diferenciadas de país para país. Então, carreira acadêmica definitivamente não é uma carreira que você vai ficar rico, milionário e ter uma vida de bens materiais. Definitivamente eu tenho visto que a carreira acadêmica te coloca num lugar rico no campo da ciência, das ideias, do conhecimento. E você está num outro patamar, né? Você está num outro mundo, sua cabeça está pensando em ciência 24 horas por dia. Já a questão de melhor ou pior vai depender do país, da economia, como eu falei, do campo que você atua. Então, eu tenho amigos que se deram bem lá fora e amigos que se deram extremamente mal por questões xenofóbicas, e principalmente em alguns países da Europa, mas a Europa acho que é um pouquinho mais, absorve um pouquinho mais do que os próprios Estados Unidos, né? Mas tem aquelas variáveis que nós já adiantamos aqui anteriormente. Bom, além do que, a gente tem a possibilidade, né? Você tem a possibilidade no mestrado e doutorado de fazer um mestrado e doutorado com aquelas disciplinas sanduíche, aonde você vai para o país ter uma experiência. E nessa experiência que você tem, eu acho que não tem nada mais interessante que você possa apostar
se a sua ideia é fazer investir, né, ir por esse caminho, uma carreira acadêmica fora. E aí você consegue, de acordo com os seus próprios termômetros, associar ali, saber se aquele país, se aquela linha, se aquele idioma, se é aquilo que você quer para sua vida. Eu sempre falo que não existe nada certo ou errado. Existe aquilo que serve e existe aquilo que não serve para você enquanto realidade. Nossa função aqui é trazer informação de acordo com as perguntas de vocês. Por isso que eu já vou me adiantar, assim como a Larissa Cury, tem dúvida, a gente pode contribuir para vocês, coloquem dúvida, a gente faz vídeo com muito carinho para explicar, para trazer ali a realidade do mundo acadêmico para a sociedade no geral, para servir ali de escadinha, de mecanismo, para que você possa galgar sua carreira acadêmica, compreender um pouco mais se esse mundo é para você. Eu espero ter ajudado. Não se esqueça, eu vou deixar o link aqui de entrar em contato com a gente, caso você tenha interesse por alguns de nossos cursos. Um grande abraço e até a próxima!